Olá pessoal, nós estamos trabalhando agora com o cartão Babel. No cartão Babel nós temos vários instrumentos de avaliação que são desenvolvidos especialmente para a atenção básica. Agora nesse momento nós vamos falar sobre a avaliação das funções psíquicas. Ela é produzida a partir de alguns itens em que vocês podem aplicar, é uma técnica de observação que vocês podem aplicar junto ao paciente que vocês estão acompanhando. No primeiro item nós vamos trabalhar a questão do comportamento do paciente, como que ele se comporta, quais são as atitudes desse paciente que vocês vão estar acompanhando. Então vocês têm que aprender a descrever essas atitudes, o comportamento, as vestes, porque normalmente, dependendo da maneira que ele se veste, que ele se comporta, ele pode nos dar um indício de algum transtorno que possa estar ocorrendo. No segundo momento, nós vamos fazer as avaliações cognitivas. Vamos avaliar consciência, letargia, fuga de ideias, ou seja, vários elementos que nós podemos considerar com relação a algumas patologias. Por exemplo, se o sujeito ele é muito letárgico no movimento, normalmente pode indicar um quadro até certo ponto depressivo. Então nós temos que aprender a trabalhar com esses elementos. Vamos trabalhar a orientação, como que ele está orientado alo e autopsiquicamente. Alo, até que ponto ele conhece o ambiente onde ele está, o que tem ao seu redor. E o autoconhecimento é como que ele consegue se perceber, como que ele consegue identificar as pessoas, números, número de residência, telefone, que é uma forma de nós avaliarmos o processo da memória dele. São vários tipos de memória, ela está descrita ao longo do material para vocês podem olhar lá os tipos de memória que o paciente pode apresentar. No terceiro momento, nós vamos trabalhar a afetividade e o humor. Como que ele está afetivamente, como que ele demonstra o afeto e como que ele apresenta seu estado de humor. Posteriormente, nós vamos fazer uma análise de discurso. Como que é o discurso desse paciente? Que velocidade é esse discurso? Como que é essa fala? De que maneira ele fala? Nessa maneira de falar, em alguns momentos, a maneira que ele fala, nós podemos identificar também algumas doenças a partir desses comportamentos de discurso dele. Depois nós vamos entrar no conteúdo do pensamento, o que ele pensa, quais são os pensamentos que ele tem, se é pensamento mágico, se é lógico, né? De que forma esses pensamentos acontecem na vida desse sujeito. Posteriormente, nós vamos avaliar a senso-percepção, que são aqueles processos onde o paciente pode apresentar alucinação, delírio, né, ilusões, como que essa senso-percepção apresenta, como que se processa. E, por último, nós vamos avaliar o juízo crítico e a autocrítica. Como que esse paciente consegue se perceber e sentir que ele está doente e até que ponto ele não consegue essa percepção. Até que ponto ele tem uma crítica sobre o seu estado mórbido. São elementos que são importantes de serem vistos durante esse processo. E esse material está disponível para vocês nesse documento do Babel.